Pessoal, vamos começar nossa primeira lista de exercícios também. Como é que vai funcionar? Eu vou começar a ditar as questões e eu quero que vocês, se preciso, vão pausando o vídeo e vão copiando no caderno de vocês. Aqui no quadro vai ficar só a resolução das questões, ok? Na próxima aula, ao vivo, eu vou tirar dúvidas que vocês tenham deste material aqui, beleza? Primeira questão. Quantas possibilidades de sanduíches podemos fazer utilizando 3 tipos de pães, 4 tipos de queijo, 5 tipos de molho e 2 opções de verduras? Tá? Vou repetir. Quantas possibilidades de sanduíche podemos fazer com 3 tipos de pães, 4 tipos de queijo, 5 tipos de molho e 2 opções de verdura? Nós temos aqui uma questão do tipo de contagem, princípio de contagem. E qualquer questão que envolva princípio de contagem, a gente vai multiplicar as possibilidades. Olha só, eu tenho 3 tipos de pães, tenho 4 tipos de queijo, tenho 5 tipos de molho e tenho 2 opções de verduras. Então, eu vou encontrar quantos sanduíches eu posso fazer quando eu multiplicar todos esses números, tá? 3 vezes 4, 12, ok? 5 vezes 2, 10. E 10 vezes 12 vai dar 120. Então eu tenho 120 possibilidades de sanduíche. A ordem como você multiplica não vai alterar o resultado final. Eu poderia multiplicar 3 vezes 4, depois 3 vezes 5 e depois 3 vezes 2. Ou poderia fazer 2 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Enfim, a ordem não vai interferir. De qualquer jeito que você multiplique, no final sempre haverá 120 sanduíches diferentes que você pode fazer. Vamos para a segunda questão. Pessoal, lembrando, se preciso, pausem o vídeo, voltem quantas vezes for necessário para vocês conseguirem copiar as questões, copiar o enunciado das questões. Segunda questão, Larissa irá para a casa de sua mãe. Para isso, sairá da cidade A, passará para a cidade B e depois chega na cidade C. Existem 3 caminhos que levam da cidade A para a cidade B e 4 caminhos que levam da cidade B para a cidade C. Pergunta: quantos caminhos é possível pegar? Vou ler mais uma vez. Larissa irá passar para a casa da sua mãe. Para isso, sairá da cidade A, passará pela cidade B e chegará na cidade C. Existem 3 caminhos da cidade A para a cidade B e 4 caminhos que levam da cidade B para a cidade C. Quantos caminhos é possível pegar? Vamos lá. Vou fazer aqui um desenho. Opa. Eu tenho a cidade A, eu tenho a cidade B e tenho a cidade C. Ok? Existem 3 caminhos que eu posso pegar para ir da cidade A para a cidade B. 3 caminhos. E existem 4 caminhos que eu pego para ir da cidade B até a cidade C. Quantos caminhos é possível pegar? Mais um tipo de problema de contagem, tá? Princípio de contagem. O caminho mais longo e cansativo é o ir somando. Por exemplo, eu tenho um caminho, eu tenho 2 caminhos, eu tenho 3 caminhos, eu tenho 4 caminhos, depois 5 caminhos, 6 caminhos, enfim, é cansativo, tá? Então, existe um caminho mais fácil, que é aquele que eu disse. A gente vai multiplicar as possibilidades. Da cidade A para a cidade B, eu tenho 3 caminhos. Eu tenho 3 caminhos. E da cidade B para a cidade C, eu tenho 4. 3 vezes 4 vai dar 12. Então existem 12 caminhos possíveis que eu posso pegar para ir da cidade A até a cidade C. Ok? Ele pergunta quantas possibilidades existem. Então eu já vou recorrer ao princípio de contagem, que é multiplicar os caminhos, multiplicar as características, as possibilidades que ele me deu. Vamos para a questão 3. Ao final dessa aula, ok? Ao final dessa aula vai ter exercícios para vocês. Vou editar, vocês vão escrever no caderno de vocês e próxima aula vamos tirar as dúvidas. Maria quer decorar seu quarto. Ela está em dúvida entre 2 tipos de tinta, tá? Tinta. Existem 2 tipos de tinta. Existem 3 tipos de estantes diferentes
E existem 4 estilos diferentes de pôster. Ela vai querer decorar com um tipo de parede, né? Um tipo de tinta, um tipo de estante e um tipo de pôster. Mas existem 7. Quantas possibilidades é possível? Mais uma vez, multiplico. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42 possibilidades. Ok? Vou repetir. Maria quer decorar o seu quarto e está em dúvida entre 2 tipos de tinta, 3 tipos de estantes e 7 tipos diferentes de pôster. Quantas possibilidades é possível decorar? Então, tá aqui. Existem 42 possibilidades diferentes de decorar o quarto de Maria. Vamos partir para a 4ª questão. Vamos lá. Agora a gente vai para questões um pouco mais complicadas. Tudo bem? Quantas possibilidades de sílabas podemos fazer com 2 vogais sem repeti-las? Ok? Sem repeti-las. Então, eu tenho que criar uma sílaba com 2 vogais. Quantas vogais existem? 5. A, E, I, O, U. Existem 5 vogais. Então, nesse caso aqui, eu posso colocar o A, posso colocar o E, posso colocar o I, posso colocar o O ou U. Então, eu tenho 5 possibilidades. Porém, eu não posso repeti-las. Então, eu posso usar o A, então me sobrariam o E, o I, o O e o U. Sobrariam 4. Independente se eu usasse o A, independente se eu usasse o E, o I ou o O, depois eu teria só 4 letras que poderia usar. Então, eu vou ter que montar uma sílaba usando vogais sem repetir. Então, primeiro caso eu tenho 5 possibilidades e depois eu tenho 4 possibilidades. 5 vezes 4 vai dar 20. Existem 20 possibilidades. Se quiserem, podem conferir. Né? Eu posso fazer o A com E, depois o A com I, depois o A com O, depois o A com U. Já foram 4. O E com... Desculpa, eu não posso repetir, né? O E com A, o E com I e assim em diante. Depois que a gente fizer todas as possibilidades, veremos que existem 20 sílabas que podemos fazer só com vogais, sem repeti-las. 5ª questão. Quantas palavras podemos fazer utilizando 2 vogais, ok? Quantas palavras podemos fazer utilizando 2 vogais, podendo repeti-las, ou seja, é o mesmo caso. Vou formar uma sílaba com 2 vogais e neste caso eu posso repeti-las. Então eu teria 5 possibilidades, o A, o E, o I, o O, o U. E como eu posso repetir, eu também terei sempre o A, o E, o I, o O e o U. Então, no primeiro caso teria 5 possibilidades de letras, no outro caso também mais 5 possibilidades. 5 vezes 5, 25. Agora eu tenho mais 25 possibilidades de fazer. Tá? Então, se eu quiser montar uma sílaba utilizando 2 vogais e podendo repeti-las, seriam 25. Se eu não pudesse repetir, como foi na questão anterior, seriam 20 possibilidades. Aqui, 25. Agora, vamos fazer a 6ª questão e depois eu vou passar para as atividades para casa. Quantas palavras podemos fazer utilizando uma vogal e uma consoante? Tá? Quantas palavras podemos utilizar uma vogal e uma consoante? Então, eu vou ter sempre uma vogal aqui e aqui eu vou ter uma consoante. Uma vogal e uma consoante. Beleza. Aqui vai ser a vogal e aqui vai ser a consoante. Quantas letras existem no alfabeto? Existem 26 letras. Destas 26, 5 são vogais, tá? E 21 são consoantes. Então, eu vou multiplicar as possibilidades. Eu quero montar, aspas aqui, tá? Eu quero montar um sanduíche com 5 vogais e 21 consoantes. Então, vou usar o mesmo princípio, o princípio da contagem, tá? 21 vezes 5
isso vai dar 105. Então é possível formar 105 sílabas diferentes, utilizando 5 vogais e 21 consoantes. Tá? Vamos lá? Atividades para casa. Primeira questão para casa. Quantos sanduíches... Primeira questão para casa, não vou responder, é com vocês de casa. Quantos sanduíches podemos fazer com 3 tipos de pães, 5 tipos de carne e 7 tipos de queijo e 4 tipos de molho, ok? Quantos sanduíches podemos fazer com 10 tipos de pães, 5 tipos de carnes, 7 tipos de queijo e 4 tipos de molho, ok? Igual a primeira questão dessa revisão aqui, tá? Dessa lista de exercícios. Segunda questão, quantas palavras podemos fazer quantas palavras podemos fazer com 3 letras? Segunda questão, quantas palavras podemos fazer com 3 letras? Segunda questão, letra A, sem repeti-las. E letra B, da segunda questão, podendo repeti-las. Vou falar mais uma vez a questão. Quantas palavras podemos fazer utilizando 3 sílabas? Letra A, sem repetir. Quantas palavras podemos fazer utilizando 3 letras? Sem repeti-las. Tá? E na letra B, podendo repeti-las. E por último, a questão que eu acho assim mais trabalhosa, não é difícil. Todas essas questões de hoje envolvem princípio de contagem. Tá? Envolvem princípio de contagem. Terceira questão. Quantas placas de carro podemos fazer utilizando 3 letras e 4 números, podendo repeti-los? Terceira questão. Quantas placas de carro podemos fazer utilizando 3 letras e 4 números? 3 letras e 4 números. Pessoal, a lista de exercícios de hoje fica aqui. Essa aula gravada termina por aqui. Próxima aula ao vivo eu vou tirar as dúvidas que vocês tenham deste material. Tudo bem? Obrigado, pessoal. Valeu.